Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal, mais um react e dessa vez ao Flow Podcast, deputado Kim Kataguiri, pelo que eu entendi, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo também, o fim da Cracolândia, e vamos usar esse react como desculpa para falar sobre saúde pública, uso de substâncias, biologia e tudo mais que der para encaixar, né? Mas antes... não se esqueça, esse canal aqui precisa da sua ajuda. Então, verifique sua inscrição aqui, principalmente se você é espectador recorrente desse canal. Verifique aqui se você está inscrito. Se você caiu aqui nesse vídeo pela primeira vez, quando sair do vídeo, não se esqueça de dar uma oportunidade, de dar um inscreva-se, um curtida, um comentário, um compartilhamento, se você quiser e se você puder e se você gostar do vídeo. E se você é inscrito no canal, não se esqueça de recomendar o canal. O canal precisa da sua ajuda para a gente continuar crescendo e tendo cada vez mais companhia para aprender mais sobre esse mundo gigantesco de conhecimento que a gente tem para construir, compreender, absorver, entender e tudo mais. Vamos lá, porque o papo é muito importante, não só para São Paulo, mas né, acho que para todo mundo. Então vamos lá pro react, chega de enrolação. Eu fui na semana passada na Cracolândia conversar. Nossa, é uma história, cara, é uma história muito, mas muito triste. Da dona Marlise. A Marlise, ela tinha 3 pontos comerciais ali no centro de São Paulo, na região da Sé, da subprefeitura da Sé. E simplesmente. E mora lá também, né? Mora perto dos pontos comerciais. E a Cracolândia tá lá e ficou durante 90 dias, né? Um acampamento de usuário de crack na frente da casa dela. E ela tem uma filha autista, né? Filha com espectro de autismo. E que ficou inalando fumaça de crack. Caralho. Puta merda. Porque a galera tava na frente da casa dela. Aí ela foi reclamar na prefeitura. Sabe o que a prefeitura falou? Vai reclamar lá com o Ministério Público. Cara, naquela hora, juro pra você, não é papinho de político pilantra que quer emular emoções. Deu vontade de chorar naquela hora. Deu vontade de chorar, imaginando ela primeiro que ela, assim, É uma história antes disso ela contando, triste. não, vem um cara aqui, simplesmente abaixou as calças e mijou aqui no meio da minha loja. E não tem ronda ostensiva, e não tem nada. E aí o que tá acontecendo com ela? Ela vai vender a casa dela, ela vai vender os pontos comerciais e vai mudar pro Bertioga. A gente tá perdendo uma pessoa trabalhadora, honesta, nossa, pessoa maravilhosa, que eu conheci um dia e putz, já dá pra pegar a vibe que a pessoa realmente tá sentindo e tá vivendo aquilo ali, né, todo dia, o fluxo, né, que chama, né, que passa dos usuários, e vai buscar o poder público. Depois daquilo, depois da entrevista que eu fui fazer com ela, eu fui no conselho de moradores da região, né? Do conselho participativo. Que toda subprefeitura, toda região da cidade tem. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô colocando todos os militantes do MBL da cidade de São Paulo, que cada um mora num bairro, numa região, pra ir nesse conselho, pra escutar dessas pessoas que vão no conselho quais são os principais problemas dos bairros. Porque o que geralmente é feito em plano de governo? O cara vem com um plano de governo e encaixa no problema. Ele não pega um problema pra depois solucionar. Essa proporção tá errada. Eu também acho. Essa proporção tá errada. E Cracolândia, cara, o prefeito primeiro decidiu aparecer agora. Porque veio dar um discurso. Nós não podemos ficar refém desses bandidos. Pô, tu é prefeito há quanto tempo, meu irmão? Agora, você acordou agora? É o modus operandi, né? É o modus operandi. Isso Cracolândia, de tempos em tempos, a galera usa ele como pra fazer matéria, pra fazer espetáculo, mas é um problema sistêmico que nenhuma dessas atitudes que são feitas de ostensivas, né? Que envolva violência, que envolva polícia, nenhuma dessas atitudes funcionaram até agora. E é investir no mesmo erro se você for para medidas policialescas ou medidas que envolva prender compulsoriamente, que envolva dispersar. A gente já tem provas suficientes materiais, né?
do passado recente de diversos governadores, diversos prefeitos que tentaram fazer isso e não dá certo, né? E eu acho que é, inclusive, isso um dos grandes problemas, porque eles não querem. Eles não querem ou não sabem como, ou não têm informação, não sei. Tô até aqui dando a dúvida pra eles, pra esses governantes, mas eles não agem na raiz. Quando você não age na raiz do problema, o problema você só enxuga gelo, né? Pô, vai dar o quê? Agosto já, meu? De 2023. Tu virou prefeito agora? Temos que endurecer, não sei o quê. E aí vem uma secretária dele e diz que tem que retomar uma política do Haddad, que na época, eu me lembro muito disso, porque foi o segundo vídeo que eu gravei pro YouTube. Pro meu YouTube. O Bolsa Crack. Ah, Bolsa Crack, não era isso, cara. Bolsa Crack. Eu tinha esquecido que todo tipo de política de assistência governamental, eles colocam uma piadinha, né? Hoje em dia ninguém tem moral de bater no Bolsa Família, né? Depois do Auxílio Brasil, que se mostrou totalmente necessário, que é uma política pública fundamental para a economia brasileira, ninguém chama de Bolsa Esmola mais, né? Mas o Bolsa Crack, se você for atrás dos dados, eu te chamo aí atrás dos números e tudo mais, posso até pegar aqui. Foi um dos projetos, e não é porque é o Haddad, porque é o PT, mas é um projeto até internacionalmente reconhecido, tipo, nem foi, tipo, totalmente original, foi baseado em projetos internacionais que já foram feitos no Canadá e outros lugares que mostraram a efetividade de como você tirar o cara da rua, né? Como você tirar o cara desse. Porque existem vários problemas. A adicção é um dos inúmeros problemas que esse ser humano está sofrendo naquele momento dentro da Cracolândia, né? Que é basicamente, você faz o usuário limpar a calçada, fazer algum serviço de zeladoria, porque eu não sou contra, eu acho que trabalho é uma das melhores maneiras de você ressocializar uma pessoa, dar dignidade, etc. Eu acho que o trabalho dá pra... Na sociedade capitalista, né, que enxerga o lucro, o trabalho, a produtividade como dignidade, né? Mas não deveria ser, né? Acho que a gente deveria ter outras maneiras de dignificar uma pessoa sem que ela precise trabalhar, né? Mas a gente tá numa sociedade em que você só é ser humano, você só é digno se você tá produzindo e se você tá consumindo, né? Você não é ser humano simplesmente pelo fato de ser humano, né? Você só é ser humano se você preencher algumas lacunas, alguns pré-requisitos, né? Tem até um vídeo do Mojica, que fez sucesso, viralizou por causa disso, né? Que ele fala que nós transformamos as pessoas pobres em consumidores, mas não em cidadãos. No sentido de que as pessoas só têm dignidade do poder público, das elites culturais, da cultura, do entretenimento, elas estão trabalhando e consumindo. Mas você deveria ter direito, como a própria Constituição diz, né? Per si, não é porque você... só porque você trabalha, né? Isso até... Se a gente for querer exagerar muito, né? E aqui não tô falando do Kim Kataguiri, eu tô falando do exemplo geral. Já saí do que ele falou e tô falando do pensamento do trabalho. Ele é até usado em ideologias eugenistas, né? De como você purificar uma raça, você purificar aquela pessoa. Foi usado como desculpa na escravidão, né? Porque o trabalho iria libertar as pessoas, o trabalho iria ajudar aquelas pessoas a se purificarem, né? Então é uma lógica bem antiga e que, se a gente for ver, tem muitos problemas, né? Ah, tá falando que é com trabalho? Não entenda isso. É uma análise sobre esse pensamento. Todo mundo tem que trabalhar e qualquer sistema econômico que a gente se propor a utilizar, a gente vai ter que trabalhar, porque o que obriga a gente a trabalhar é a natureza. Se você quiser comer, você vai ter que trabalhar.
Se você quiser produzir alimentos, você vai ter que trabalhar. Se você quiser ter roupas, você vai ter que trabalhar, entende? Eu não tô dizendo que não existe, não deveríamos trabalhar. Todo mundo trabalha. A questão é que você não deveria ser visto só porque você trabalha, entendeu? Mas porque você é. Você é um ser humano e você merece respeito. Independente do seu trabalho, da sua profissão, se você produz muito, se você consome muito. Mas na sociedade que a gente vive, quem consome mais, quem trabalha mais, é mais cidadão. Quem tem mais poder de compra é mais cidadão. Quem consegue consumir mais é mais cidadão. Certo? Propósito, inclusive. Mas ele não condicionava o fim do uso da droga. Então, o que acontecia? Tem matéria disso. Dá o Google aí, quem tá assistindo, quem não acredita em mim, porque né, eu sou uma farsa, né? Eu sou o Kim Catapix, né? Quem não acredita em mim, dá o Google aí e dá uma olhada. Inflacionava o preço da droga no dia do pagamento do Bolsa Crack. Ou seja, a prefeitura tá financiando o tráfico. E a secretária do prefeito quer retomar essa política. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem passar dinheiro público direto pro crime organizado? Lavando dinheiro, pô. E aí ele começou a falar agora em internação compulsória, que é uma coisa que eu falo há muito tempo. Agora, Então, ele vai ter peito de fazer internação compulsória? Porque qual que é o problema da internação compulsória? O problema da internação compulsória... Ó, eu peguei aqui, o nome do programa chamava Braços Abertos, certo? E ele era inspirado, se eu não me engano, num conceito de um programa gringo que era Home First. Era no sentido de que o usuário, ele antes de tudo, ele precisa ter um teto pra morar, tá ligado? Ele precisa ter um teto em cima dele pra ele morar. E, como o Kim falou, a ideia é realmente que não adianta eu tirar o vício desse cara se esse cara não tiver uma estabilidade de vida, tá ligado? Porque essa que é a questão. Muitas vezes a gente acha que viciados só estão na Cracolândia. Não. Inclusive tem viciados em drogas em todos os lugares. Só que muitos deles têm condição de usar a sua droga sem colocar a sua vida financeira em risco. Tá ligado? Tem muitos viciados na classe alta. A gente já descobriu, se você procurar aí, tem políticos viciados em drogas. Você tem pessoas ricas viciadas em drogas. Só que esse lado da adicção não vai ser visto por nós, porque essas pessoas conseguem manter o seu vício. Então o programa é para manter a pessoa manter o vício dela? Não. O programa é: precisamos primeiro dar estabilidade para essa pessoa. Precisamos entender por que essa pessoa abusa de substâncias para depois tratar o problema, porque a gente precisa ir na raiz. Aí já indo na questão da internação compulsória. Internação compulsória não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Primeiro porque viola liberdades. Eu acho que o movimento Brasil Livre é um movimento que gosta de liberdades individuais, não é mesmo? Segundo, a parte fundamental do tratamento é a pessoa querer, sabe? Então a pessoa, muitas vezes ela vai para alteração compulsória, ela vai colaborar, depois quando ela sair ela vai voltar tudo, porque ela vai colaborar para sair. Então o programa de Braços Abertos era o quê? Fazer aquela pessoa ter um teto, ter um trabalho e ter socialização. Porque a gente precisa saber, muitas vezes não é visto o usuário de drogas como um ser humano. A gente precisa entender por que esse ser humano está usando drogas, senão não adianta. Como que eu vou tratar o cara sem saber por que ele está usando droga? Sem saber qual que é a raiz do problema? Sem saber que, às vezes, o cara quer continuar usando droga. Pô, que legal. É uma merda? É uma merda, mas o cara quer continuar. O cara quer continuar usando droga. E aí? É complicado, são muitas contradições, mas eu preciso ir na raiz do problema. Então, internação compulsória, explodir a Cracolândia não vai funcionar porque eu não tô resolvendo o problema. O problema é muito mais complexo. As pessoas têm diversos traumas, problemas, dificuldade com a realidade, perderam emprego, na pandemia. Eu imagino que muitas pessoas que estejam na Cracolândia podem ter advindo da pandemia, porque perderam emprego, se sentiram desiludidos, o Auxílio Brasil não era suficiente para a vida deles. Tem milhares de motivos
Eu tô sendo hiperbólico, né? Mas tem vários motivos para que as pessoas vão lá. E eu preciso tratar isso. Para tratar isso, não adianta eu só tirar ele compulsoriamente. Eu preciso dar um teto pra esse cara, eu preciso dar dignidade, eu preciso dar 3 refeições ao dia pra esse cara. O trabalho pode ajudar ele a ter uma rotina e tudo mais, sabe? Então, ó. Vamos lá, matéria. Apesar do êxito, programa de braços abertos ainda é mal compreendido. Política de redução de danos tem sido mais eficiente, essa matéria da época, né? É de 2016, do que experiências anteriores baseadas na repressão e interação forçada. Dos 416 beneficiários, 88% dizem ter diminuído o uso de crack, o que é um sucesso gigantesco, né? Um sucesso gigantesco, resultados gigantescos. Só que aconteceu? É um programa que teve uma propaganda contra. Ó, outra matéria agora da Folha. 2 entre 3 reduziram o uso de crack após passarem a ação de Haddad. Ó, ficou marcada como, não, é a ação do Haddad, aquele petista, o pior prefeito da história de São Paulo. Você já ouviu essa história, né? O pior prefeito da história de São Paulo. Essa história que foi compartilhada por pessoas que muitas vezes nem moravam em São Paulo, sabe? Nunca nem viu o Haddad na vida e falavam, não, o Haddad é o pior prefeito de São Paulo, é o pior prefeito da história de São Paulo. Ó, tem aqui um link, deixa eu ver aqui, ó. Falando que da onde saiu esses dados que essas matérias de jornal utilizam, né? E aqui fala também, ó, a polícia, eu vou colocar o print depois na edição. A polícia militar registrou diminuição de 80% nos roubos de veículo e 30% no furto a pessoas, como resultado direto do programa Braços Abertos, né? Na região da Luz, né? Aquela região ali onde você tinha essa questão. E aqui tem todos os dados, né? Das pessoas que eram atendidas pelo programa de Braços Abertos, né? Ou como o Kim Kataguiri prefere, né? O Bolsa Crack. Eu acho que pelo menos nesse... Pô, 2023, sabe? Cara, ainda tá precisando dessa política extensiva pra ganhar voto? De prender bandido, de rota na rua. Em 2023 a gente, pouquinho. Você consegue ser um candidato a prefeito e ter um projeto moderno, vai? Você pode. Ó, não quer falar que é do Haddad? Não precisa. Fala que a galera gosta disso. Não, porque os países de primeiro mundo utilizam essa técnica, blá blá blá. Daí vai no ego do paulista que acha que tá no primeiro mundo, porque, não, São Paulo, meu, é a locomotiva do Brasil, meu. Aqui é o estado mais rico da nação, a cidade mais rica. A gente tem que ter políticas de primeiro mundo, meu. Porque a gente sustenta esse país, tá ligado, meu? Tá pensando sobre isso? É que você precisa de um laudo médico que mostre que aquela pessoa é de fato inimputável. Ela não tem autonomia de vontade. Ela não está consciente dos seus atos. E o médico tem medo de assinar, depois vem o Ministério Público entrar com uma ação criminal contra ele, falando, ó, o laudo estava errado, tal, essa pessoa tem autonomia de vontade, então você cometeu um crime e eu vou te ferrar. É, porque às vezes tem. Só que na nossa cabeça, nós consumimos tanto isso que nós achamos que todos os usuários de crack são zumbis. Não. Muitas vezes eles têm autonomia de vontade, eles são seres humanos. O prefeito tem que ter peito de falar, olha, pelo menos assim, o que eu proponho é o seguinte, Secretaria de Justiça vai defender todo guarda civil metropolitano e todo médico que atuar contra o crack. Nem preciso dizer que isso é perigoso, né? Se o médico chegou na conclusão de que o sujeito é um inimputável, de que o sujeito não tem consciência mais, ele vai poder dar o seu laudo e se ele for processado pelo Ministério Público, a prefeitura vai defender ele. Nem que o próprio prefeito tome o processo e responda por improbidade por aquilo, porque isso precisa ser feito, cara. Porque, cara, existe um bagulho chamado Cracolândia que tá aí há um tempão e que a gente acha normal. Então, esse era quando eu tava conversando com a minha esposa, com a Mariana, sobre a Cracolândia e pensando quais seriam, como é que resolve essa porra, se é que tem jeito, né? E um dos pontos que a gente chegou foi realmente na internação compulsória. E eu não quero parecer
cara da internet que fala hipocrisia, lacrador, não quero mais. E a liberdade individual do usuário? Não tem, né? Porque ele é um zumbi, ele não tem mentalidade, ele tá usando droga. E aonde fica a democracia pra eles? Onde fica a liberdade? Onde fica a democracia? Onde fica todos esses conceitos maravilhosos que a gente tem, né? Que a gente ama de paixão, né? O Estado democrático de direito, né? Que a galera ama falar de boca cheia. Não estamos no Estado democrático de direito. Pra eles não rola, né? Pra eles, infelizmente, não rola. Não rola, né? Porque eles são não pessoas. E a galera gosta desse vocabulário orwelliano, né? A galera mais liberal gosta de 1984, de Revolução dos Bichos, e o Orwell usava isso, né? As palavras. Eu fiquei pensando, pensei um tempo sobre se eu gosto da ideia ou não. Se realmente vale a pena, se o Estado pode pegar um cara, tirar ele de um lugar e pôr em outro, independente da vontade dele. E porra, cara, eu confesso pra você que eu não cheguei a uma conclusão muito clara, não. Eu não sei o que eu acho, eu não sei se... Eu não tenho certeza se eu sou a favor do Estado pegar e tirar um cara dali meio sem a vontade, sem ele querer ir. Por outro lado... Se não for assim, eu não sei como, eu não tenho jeito de resolver. Se não for assim, aquelas pessoas vão pagar o preço do vício das outras o resto da vida delas, cara. Mas, cara, de novo, são políticas públicas, né? Sobre o que eu acho, o que é bonito, o que é feio, o que se eu gosto ou não. Mas é olhar pros dados. Por exemplo, o programa de Braços Abertos tem dados muito bons. Tem estatísticas muito boas. Se tiver estrutura, se tiver financiamento, você tem uma capacidade de efetividade muito maior. E você pode, por exemplo, até colocar o programa de Braços Abertos junto com o programa de revitalização do centro. Porque você tem centros, tem partes dos centros ali urbanos de São Paulo que não tem moradia, são especulações imobiliárias, não tem trânsito de pessoas, de comércios. Você pode até fazer uma reabilitação do centro velho de São Paulo, junto com o programa de Braços Abertos, por exemplo. Sabe? Existem soluções, existem alternativas, só que elas são vistas de maneira pejorativa. E essas soluções de internar compulsoriamente, de mandar a polícia atacar bomba, já foram feitas e não funcionam, gente. Pesquisem. Não funciona, você... pode funcionar em um caso ou outro, mas é muito complicado. Você vai internar compulsoriamente todos os caras que estão ali. Primeiro que você nem vai conseguir laudo pra tudo, porque eu tô falando, não é tipo todo mundo que é zumbi, gente. Parece que todo mundo ali é zumbi, não tem vontade própria, vamos internar tudo. Vai gerar me lembra muito, não sei se você já assistiu, mas o filme Ensaio sobre a Cegueira, né? O Ensaio sobre a Cegueira, que o próprio filme brinca com isso, né? As pessoas, no desespero de tentar achar uma solução, não fizeram o óbvio, que era tratar aquelas pessoas como seres humanos. Em vez disso, tacaram as pessoas em galpões e deixaram elas ali pra morrer. Como se isso fosse uma solução. E a solução só precisava de paciência, humanidade e tempo. E a solução veio até naturalmente, né, no filme, né, dando spoiler sobre o ensaio sobre a cegueira. E vai ter criança com espectro autista inalando fumaça de crack. E é uma merda mesmo isso que o Kim tá falando. Não é que eu tô falando que não é uma merda, é contradições, é uma merda. Essa comerciante é uma merda, a filha dela parceiro, é difícil mesmo. É doloroso essas questões sociais, mas um erro não justifica o outro, né? Como já diriam os mais antigos e mais sábios. Um erro não justifica o outro, um erro não faz... 2 erros não faz um acerto. É isso? 2 erros não faz acerto? Não tem o que fazer. Não dá pra gente ter. Porque voluntariamente tem abrigo, tem equipamento social naquela região. Muito equipamento social, aliás.
As pessoas não vão pro abrigo porque no abrigo você tem cama, tem comida, você tem chuveiro quente, você tem tudo no abrigo. Na maior parte dos abrigos do centro, tá? Não vou falar todos porque não é verdade. Aham. Mas o cara não vai porque lá ele não pode beber, não pode usar droga, não pode brigar, não pode ter som alto. O cara não vai pro abrigo. Tá, eu entendo. Ó, uma das coisas que O cara quer ter a individualidade dele, pô. Por isso que o de braços abertos funcionava, porque o cara tinha uma moradia solo. Ele não dividia com ninguém. Então, se ele quisesse ouvir música dentro do quartinho dele, ele podia. Se ele quisesse beber, olha só esse crime, né? Que milhares de cidadãos brasileiros cometem de usar uma droga que é legalizada. Você não sabe, né? Álcool é uma droga, inclusive legalizada, que já foi perseguida recentemente na história da humanidade, né? O cara pode beber a cervejinha dele sem nenhum problema. Ele não precisa dividir um quarto com mais outros malucos. O maluco, tipo, não quer viver numa república. E porque aquilo não é a casa dele, é o abrigo. Aquilo, tipo, ele vai ter que sair, ele vai ter que fazer fila, ele vai ter que voltar no outro dia. Exatamente, o cara, olha só, ele quer ser um ser humano digno. Ele quer, tipo, ter um quartinho, do menor que seja, um quartinho dele ali, onde ele possa voltar a desenvolver aquela dignidade humana dele. eu pensei, e assim, pode ser. O abrigo, muitas vezes, é até vexatório pro cara. O cara, tipo, não consegue se ver dentro do abrigo. Posso estar viajando total, mas vamos lá. O que é Cracolândia? Cracolândia é um lugar onde chega os usuários de crack, e assim, claro, existem traficantes, não sei o que, mas O grosso. o grosso são usuários de crack ou de drogas em geral que vão pra um ponto e ficam naquele ponto ali que foi determinado por eles mesmos, né? Eles se juntaram ali e é ali que eles ficam. Basicamente é isso, né? Isso. Não é? Tá. E se movimentam, né, também. Sim. Não necessariamente E se a gente tivesse... Você acha que é uma ideia muito maluca? E não tô falando de legalizar o crack ou qualquer coisa nesse sentido, mas é uma ideia muito maluca a gente fazer algo como já existe em outros países, que Cara, olha só, agora a Cracolândia é aqui, irmão. Ó, aqui é a Cracolândia, o Estado faz um lugar pra ser a Cracolândia, a prefeitura, sei lá, faz um lugar pra ser a Cracolândia, coloca lá uma equipe médica pra ficar lá, sei lá, 24 horas por dia. E, cara, aí, ó, vai ali, ó, usa lá. E existem lugares do mundo que fazem isso. Isso é totalmente ensaio sobre cegueira, né? Isso é totalmente meio que desculpa usar a palavra, mas é um gueto, né? É um campo de concentração de usuários de droga. Com injetáveis, por exemplo. Por que isso é uma ideia merda? A prefeitura queria fazer isso com Bom Sucesso. Com Bom Retiro. Bom Sucesso. Com Bom Retiro. A prefeitura queria fazer isso com Bom Retiro. Só dela aventar essa possibilidade, ela já destruiu o Bom Retiro. Porque a galera, que tem comércio, que tem residência lá, falou, meu Deus do céu, a prefeitura está cogitando colocar a Cracolândia aqui. Vou vender isso daqui ao menor preço possível e ralar daqui na hora. E porque isso não resolve o problema na raiz, isso só trata as pessoas como indignas. E, tipo, não trata o problema na raiz, que é as pessoas... Qual que são o caminho de vida que leva essa pessoa a usar droga? Qual que é o caminho de vida que leva essa pessoa a querer se entorpecer? Essa pessoa tá faltando relacionamentos sociais, essa pessoa teve uma dificuldade, essa pessoa tem uma neurodivergência, essa pessoa perdeu o emprego, essa pessoa perdeu a família. Como que a questão é que não resolve de voltar a dignidade humana para essa pessoa de maneira humana, né? Essa pessoa precisa ter algum mecanismo que ajude ela a voltar para essa dignidade humana, né? E colocar ela num gueto e deixar ela usar a droga é só você transformar num campo de concentração de drogados, cara. Porque o cara que tem grana tá comprando a droga e usando na casa dele. Então você pune só um tipo de adicto, que é o adicto pobre. Você cria um campo de concentração para adictos pobres. Tá ligado? Você cria um gueto para adictos pobres. Ó, se você é pobre e vai consumir drogas, você só vai consumir nesse círculo. E eu já falei, não é só pobres que consomem drogas, né? Toda a sociedade consome drogas. E não é questão de achar isso bonito, feio, não.
é uma análise sociológica, gente. As pessoas não lidam bem com a realidade. As pessoas querem fugir da realidade. A gente pode ser contra, a gente pode ser a favor, a gente pode... Nossa, no mundo perfeito... Vou falar igual o Mano Brown. No mundo perfeito, o Mano Brown falou isso na Roda Viva. Eu não queria que nenhum mano usasse maconha, usasse droga. No mundo perfeito, não queria que nenhum mano usasse substância. Mas... E o mundo real, o mundo material? No mundo material as pessoas usam. De todas as classes sociais, toda hierarquia, estão usando substâncias para se amortecer, para melhorar o seu humor, para conseguir dormir. As pessoas estão usando substâncias para escapar da realidade, porque a realidade é complicada. A questão é que a gente só pune e só vai atrás e a gente só acha um problema um tipo de usuário, que é o usuário pobre. Né? Tipo, a gente vai degradar um lugar da cidade e não vai resolver o problema. A gente vai deixar o problema no lugar. A gente vai aceitar. Olha, porque a gente tá falando aqui do cometimento de um crime. Do tráfico de crack. Aham. Né? Então, a gente tá partindo da premissa de que... Se a gente fizer isso, a gente perdeu. Vamos né? fazer uma analogia com qualquer outro crime. Não, essa região... Então, Igor, a guerra contra as drogas, a gente perdeu. Infelizmente, a gente já perdeu e continua perdendo. Aqui, vamos concentrar os assaltos aqui. Vamos fazer assim. Galera, olha. Nessa região aqui, pode assaltar, tá? Mas só usa ponto 22. Que é pra dar pra tratar o cara, pro cara não morrer. Sabe? Se você for dar um tiro no cara, dá um tiro de 22. Não, eu acho que tu tá exagerando nessa comparação. Dá um tiro de 22. Porque o usuário do crack é... Cara, assim... O usuário... É diferente você dizer que aqui você pode roubar e aqui pode ter uns caras que são vítima dessa porra desse crack. Tá ligado? Eu entendo o argumento de que, porra, você vai foder um bairro X se você colocar lá. Mas é porque a Cracolândia não é só o uso de crack. A Cracolândia também é o traficante ameaçando, agredindo, matando, mantendo um controle de um estado paralelo sobre um território. É verdade. Não E as guerras às drogas, esses traficantes, perde todo ano. é só o uso do crack. Não, você tem razão. Por isso que quando eu tava lá com a dona Marlise, tinha olheiro pra ver se matava a dona Marlise ou não. Pra ver se ela tava dedurando alguém ou não. Não é só isso, é um domínio do crime organizado. A gente não pode aceitar um território que é domínio do crime organizado, pô. Então legaliza o crack, pô. Guerra contra as drogas já não funcionou, né? Cara, é um futuro que a gente vai ter que chegar, parceiro. Ah, não gosto, é feio, é bonito, não é questão de novo. Estamos numa sociedade. Você como indivíduo, desculpa. Você pode achar super feio. Mas, cara, o mundo todo já tá vendo que é isso. Tipo, não adianta guerrear contra as drogas. Você quer acabar com o tráfico? É. Você tem controle, você tem receita, você tem empregos formais, você diminui o número de prisões. Quantos e quantos jovens, principalmente periféricos e negros, estão presos nesse momento por conta de tráfico de drogas? Não tô falando nem de crack, mas, por exemplo, de maconha. E estavam vendendo maconha e agora ele vai ficar 4 anos preso, vai ficar numa merda de cela, vai se revoltar, vai sair pior, vai ir pro crime organizado. Sendo que esse cara podia estar trabalhando numa loja legalizada, que tem controle de qualidade, que se paga imposto. Esse cara podia estar trabalhando CLT dentro de uma loja que vende maconha. Tá ligado no que eu tô falando? Igual é no Uruguai, igual no Canadá, igual nos Estados Unidos, igual na Holanda. Quantos jovens podiam estar empregados agora, nesse momento, em vez de estar numa cadeia, indo pro crime organizado, se radicalizando, pegando doença, pegando tuberculose, comendo comida azeda. Tô falando, e não vem, porque a galera já vem, né? Não, mas assassino. Não, tô falando do cara que tá preso por tráfico. O cara está preso porque ele estava vendendo droga, certo? Porque ele era o aviãozinho, porque ele é o vendedor. Não tô falando do chefão. Tô falando do cara que estava vendendo, estava na biqueira vendendo droga. Quantos jovens a gente já não prendeu? Quantos jovens a gente já não acabou com o futuro? Porque o cara tava lá vendendo, porque ele não achou outro emprego, porque ele tava querendo ganhar uma grana, porque ele queria comprar um tênis e tudo mais. Ele podia estar num coffee shop,
um coffee shop igual tem lá na Califórnia, ele podia estar lá trabalhando, CLT, colhendo FGTS, o coffee shop pagando imposto, você tendo trabalhadores rurais plantando a maconha e gerando renda e gerando economia, e essa maconha, você tem uma lei que parte da plantação vai para recreativo e parte vai para maconha medicinal, que ajuda muito, porque as pessoas que estão precisando de maconha medicinal têm que importar, pagam muito mais caro, sendo que a gente podia plantar no Brasil e pagar muito mais barato no remédio medicinal, que vai ajudar pessoas autistas, pessoas com doenças Parkinson e tudo mais. E você faz uma regulamentação, pega um controle de qualidade, Anvisa, você impede que as pessoas consumam drogas que estão sendo adulteradas e que o efeito vai ser muito pior para as pessoas. Você pega metade da plantação e vai para produção. Olha, tipo, 10% da sua produção você vai doar. Tem que ser pro SUS, para remédios medicinais da maconha pro SUS. Você faz uma série de regulamentação e você tráfico, você dá uma que é a melhor solução para acabar com o tráfico de maconha do que você falar, agora a venda é supervisionada, controlada pelo Estado, quem é do setor privado pode investir. Você vai ter plantações, você vai ter uma série de trabalhadores, você aquece a economia, o Brasil é um solo fértil para qualquer tipo de plantação, você começa a legalizar a pesquisa com esse tipo de substância nas faculdades, de agronomia e tudo mais, você pode ter até pesquisas para diminuir o dano na saúde das pessoas, você trata o assunto como um assunto social, você não joga para debaixo do tapete. Gente, as pessoas estão usando droga. As pessoas querem usar droga. A gente tem algumas opções. Uma das opções é jogar limpo como sociedade e conversar como isso. Conversar. Mano, vamos... É uma merda, são contraditórios, ninguém gostaria, é feio, tudo mais. Todos aqueles adjetivos. Mas vamos conversar sobre essa questão? Vamos tratar como uma questão social? Não vamos tratar como uma questão de polícia ou de zumbis ou de pessoas que não são mais pessoas? É um assunto de nós todos, não vai funcionar. A gente tá fingindo que não existe. De novo, como sociedade, a gente tá fingindo que não existe há muito tempo. A gente tá fingindo que é problema de pessoas doentes ao mesmo tempo. Mas não, é problema de pessoas normais, como você. Nós não sabemos a quantos passos nós estamos de ir pra Cracolândia, cara. Às vezes você tá um dia ruim de ir pra mesma situação que aquele cara e você nem imagina. Tá ligado? Cara, o crack, assim, é um bagulho que, assim, o sujeito, assim, basicamente ele se mata. E o que tem a ver com isso? Ele se mata. Não é. Não, é pior, ele se mata. Se fosse assim, você não teria nenhuma pessoa que sobreviveu do crack e nós temos várias pessoas que conseguiram se recuperar. E ainda fica estragando a vida dos outros. Enquanto isso. E aí? Ele acha que só os únicos usuários de crack que existem no mundo são a Cracolândia, né? Vai nessa. Ele vai lá. Às vezes tem um usuário de crack mais próximo que você imagina trabalhando com você e você nem tá ligado. Mas ele é um problema de saúde pública, não é? De saúde, de assistência e de segurança. De segurança, porque o Kim fala como se toda pessoa que usasse crack vai pra Cracolândia. O que não faz nenhum sentido. Crack é ilegal. Não. De segurança porque o vício faz o cara cometer crime. O vício faz o cara cometer crime, Kim. Putz grila. Tá falando que o cara fuma... Não... Faz assaltar, faz furtar. O vício? Tá. Faz. Se o cara tivesse condição de comprar, ele não ia assaltar, ele não ia furtar. Como assim, cara? O vício faz o cara... É como se a substância obrigasse ele a assaltar e não as condições em que ele está. E o próprio tráfico em si ameaça, né? Tem domínio de território ali. Mas é o que o Igor falou, se você legaliza, você acaba com o tráfico. Não é só a venda do crack.
Fudeu, irmão. Isso aí não vai ter jeito nunca. Não, É lógico que não vai ter jeito, porque quando se fala nessas soluções, ninguém quer fazer, tá tudo problema. Não, drogado. Ah, esquerdista. Não, pior prefeito da história. Não, aí não tem solução mesmo, né, rapaziada? Se, se as únicas soluções é internar e jogar a polícia, não vai funcionar, porque já fizeram isso e não funcionou. E a gente vai voltar naquilo do Einstein, né? Que é a frase que nem sei que é do Einstein, que é loucura é fazer a mesma coisa várias vezes achando que vai ter resultados diferentes. Não vai ter, desculpa, não vai ter. E quando teve resultados diferentes, Bolsa Crack, programa do Haddad, tá ajudando drogado. Pior prefeito da história de São Paulo. Que tem internação compulsória, que você separe o morador de rua. O Kim Kataguiri, ele acha realmente que essa é a solução? Kim, por favor, cara. Você é um cara inteligente, tá ligado? Você é um cara inteligente, você é um deputado inteligente, eloquente, comunicador. Não seja irresponsável de falar que internação compulsória é uma solução pra Cracolândia, cara. Rua do viciado em crack. Porque tem muito morador de rua que vai pro centro da cidade e acaba caindo na Cracolândia porque os equipamentos sociais estão centralizados. Porque é mais fácil pra prefeitura, né? E é mais bonito também para as ONGs atuarem. É muito melhor estar no centro, que você vai ter lá a foto da Folha de São Paulo, vai sair tudo bonitinho, não sei o que lá, do que você ir para Parelheiros. E a família do cara tá lá, os amigos do cara estão lá, no lugar onde o cara trabalhava tava lá, e ele teve que sair de lá porque todo o equipamento social da cidade está concentrado no centro expandido. Então precisa ter uma descentralização dos equipamentos públicos, para o sujeito não ser obrigado a se dissociar da família, porque aí quando ele se dissocia da família, né, 2020, que a gente teve uma campanha para prefeito, a gente conversou com muitos e muitos moradores de rua, e a maior parte deles, né, ia morar na rua por problema doméstico, não é porque não tinha onde morar, é por problema doméstico. É um problema de desigualdade social, assim como a questão do crack. Aí esse problema doméstico nunca vai ser resolvido se ele perder o laço com os amigos, se ele perder o laço com a família. Eu não tô falando pra deixar, joga ele pra família e pros amigos resolverem. Não, eu tô falando pra prefeitura estar lá. Ter um centro de assistência social lá. Ter um centro de atendimento psiquiátrico lá. E, aliás, centro de atendimento psiquiátrico, bom, eu já precisei muito do SUS pra atendimento psiquiátrico. E o SUS é um lixo no atendimento psiquiátrico. Olha, o SUS tem muitas deficiências em muitos setores, mas especialmente na questão de saúde mental, cara, é muito, mas muito ruim. É muito ruim. Porque é sucateado, é novo. Se eu não me engano, o CAPS é um dos mais novos, assim, que tem dos tipos especializados. Precisa de mais investimentos para melhorar, precisa de mais investimento humano, precisa de mais capacitação e tudo mais. É muito precário, tem pouca atenção. Porque eu acho que a sensação que eu tenho é que os políticos dão pouca atenção para a saúde mental porque é uma coisa que não dá tanto voto, não aparece tanto. Né, a galera zoa, né? Tipo, tem uma galera aí de movimento social que zoa se um adversário político de outro espectro faz vídeo na internet falando sobre saúde mental, né? Tem a galera que fala que é mimimi, né? Tem a galera que fala que não é tudo isso, né? Tem uma cultura popular, né, de que saúde mental é problemático. Sabe, não é um... Olha, não é o cara quebrou a perna, né? Puta, é um raio-x. Olha o raio-x que eu trouxe aqui. Né? Não, é um psicólogo. É um psiquiatra. Sabe, olha esse hospitalzão, que legal. Pá, cortei a faixa. O cara não... Bom, eu acabo ligando mais, porque assim, eu tenho experiência pessoal com isso até hoje, e tive experiência com o SUS. Graças a Deus hoje eu não dependo mais do SUS, mas a maior parte das pessoas que têm problemas psiquiátricos depende do SUS. E eu sei que é assim, é desesperador. O cara tendo uma crise, precisa de atendimento na hora. Não tem cara pra atender na hora, o cara continua tendo a crise e ele é mandado pro hospital comum, e o hospital comum não tem condição, não tem profissional de atender o cara que tá tendo uma crise de um problema psiquiátrico. E isso é uma coisa que, enquanto a gente não reestruturar a CAPS, né, os centros de assistência, né, psicossocial, né, centros de assistência de psicologia, né, e reestruturar também os centros de referência de assistência social, os CRAS, a gente não vai resolver o problema de morador de rua. O cara que foi internado compulsoriamente, ele vai pra onde? Na tua opinião, assim, no jeito Boa que você pergunta. pensa. No hospital psiquiátrico. Fica lá
E a gente tem estrutura para receber geral. Até a gente. Não precisamos fazer estrutura. Não precisamos fazer estrutura. E conversar com o governo do estado. Porque, como eu disse, já não é atendimento primário. Aham. É média alta É outra complexidade. parada, E Precisa aí, ser conversado com o governo do estado tem recurso pra isso. Tem caixa pra isso. Eu não é um negócio, não é uma proposta que eu tô tirando assim, olha, o estado vai precisar fazer. Não. O estado tem recurso pra fazer estrutura de assistência psicossocial. deixa o cara lá até alguém dar alta pra ele. Isso. Não é uma pessoa não é um médico que arbitrariamente vai decidir sobre a vida daquele cara. É uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar o cara, a evolução dele, a nutrição. Quando esse cara sair, o que acontece? São tudo, a saúde dele como um todo, de maneira holística. E aí, quando esse cara realmente se livrou do crack. E outra coisa, a gente precisa investir pesado na vacina do crack. Você já ouviu falar? Uma vacina? Estão desenvolvendo a vacina do crack. Universidades internacionais, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil, estão desenvolvendo, já passou por teste em roedor, já passou por teste em macaco, e vai começar os testes clínicos agora, e vai terminar no ano que vem. Qual que é o efeito da vacina anti-crack? A vacina anti-crack simplesmente faz com que o crack perca o efeito sobre o usuário. Então usar crack já não dá mais tesão nenhum. Não dá mais barato nenhum. Crack e cocaína. Isso pra mim é revolucionário. É revolucionário. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Isso pra mim, hoje a vacina já é obrigatória. Então é o seguinte, meu irmão. Você vai tomar essa porra da vacina contra o crack. O problema é que não vai na raiz, né? Eu entendo em casos bem mais... Eu vi a thumb, eu fui ler sobre isso e realmente existe a Universidade de Minas Gerais que tá trabalhando e teve apoio da Fundação Estadual lá, né? Em questões mais extraordinárias, em questões de medida de último controle, é muito interessante, mas agora, como política pública, de novo, não resolve a raiz do problema, entendeu? Porque a gente vai ficar fazendo vacina pra todas as drogas, vacina pro álcool, vacina pra maconha, vacina pra cocaína, vacina pro ópio, vacina pro MDM, vacina pro LSD, vacina pro K9, vacina pro êxtase. Entende? Não resolve o problema na raiz. Por que essas pessoas estão usando droga? Por que essas pessoas querem fugir da realidade? Por que essas pessoas estão na situação de rua? E é por isso que os braços abertos funcionavam. Porque o braço aberto, a finalidade dele não é tirar a adicção da pessoa na marra. É trazer essa pessoa de volta para a dignidade e mostrar para essa pessoa, existe uma vida onde você não precisa abusar dessa substância, talvez ela continue usando. E isso não é problema nosso. Talvez ela continue usando, mas ela não precisa abusar dessa substância e ela pode continuar tendo a vida dela normal, com trabalho e tudo mais. Certo? Porque quem somos nós para falar de pessoas que utilizam substâncias de vez em quando? Quem de nós não utiliza substâncias de vez em quando para se manter são na realidade? Tá ligado? Ou eu tô maluco e o Brasil não é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo, tá ligado? Já é obrigado, não precisa mudar nada. Não é nem competência do prefeito obrigar ou desobrigar. Já é lei federal. É obrigatório, então vai tomar vacina contra o crack, mano. Você vai tomar. Aí meteu a latinha lá, não sentiu nada. Meteu a latinha a segunda vez, não sentiu nada. Terceira vez, não sentiu nada. Cada vez sentiu. Daí, sabe o que pode acontecer? Os laboratórios de crack criam um que foge da vacina, daí o Ministério Público tem que criar outra vacina, daí vai ficar uma droga, daí a vacina do crack é anual, assim como a vacina da gripe, e aí? Daí, tipo, vira uma guerra química de, tipo, os laboratórios de crack fazendo crack que foge da vacina. Porque você não resolveu o problema na raiz. Só estamos dando paliativo. Porque a gente tem vergonha de falar de legalização. A gente tem vergonha, a gente tem o puritanismo de achar que vai acabar com a sociedade. Nada. Porra. Vai ter uma crise de abstinência? Nós vamos te acolher. Você vai ter onde dormir, você vai ter onde morar, você vai ter onde comer, você vai ter uma equipe. Fora que é violação de liberdades, né? A vacina, as outras vacinas é por questão de saúde pública, né?
E mesmo assim, existem pessoas que não tomaram. Você pode ter escolha de não tomar. Você vai só sofrer sanções. Você não vai conseguir tirar passaporte, você não vai conseguir alguns concursos públicos, você não vai conseguir se matricular em faculdades federais e tudo mais. Mas, inclusive, até agora, depois que passou a pandemia, você tem pessoas hoje que, inclusive, na nossa sociedade brasileira, que não tomaram até agora a vacina do Covid. Multidisciplinar. Nós vamos lidar com essa crise de abstinência, porque a gente sabe que não é só você parar de usar o crack e aí te largar O que eu tô querendo dizer é que não é a mesma questão, sabe? De pandemia mundial e abuso de substâncias. A pessoa, tipo, eu acho que isso não passaria juridicamente você obrigar as pessoas a tomar essa vacina, tá ligado? numa crise de abstinência. Não, nós vamos cuidar da sua abstinência. Porque a gente sabe que o crack não vai mais solucionar a sua abstinência. O que é uma coisa boa. Mas você vai continuar tendo abstinência, o que é uma coisa ruim. Então, nós vamos tratar disso. Mas precisa vacinar, o cara vai ser vacinado contra o crack. Desculpa. É bom, eu preciso tomar cuidado com os termos, porque pré-campanha é diferente de campanha, né? Mas assim, uma proposta que eu tenho é investimento pesado em vacina e que se aplica a vacina contra o crack. Eu não sabia que tinha gente desenvolvendo. Eu não sou futurólogo. Eu não sou viajante no tempo. Eu não sou doutor estranho. Mas eu entendo um pouquinho de biologia. E, cara, o que eu falei anteriormente, vai virar uma guerra. Vai virar uma guerra química de. Não vai solucionar o problema na raiz, infelizmente. Vendo isso, parece muito interessante. É maravilhoso. Pô. Inclusive deve ser a nova panaceia, né, da galera mais de direita para resolver a questão das drogas. Agora vai ser isso. Eles vão abraçar a vacina contra o crack e é isso. A solução é a vacina contra o crack. Como a solução antes era a internação compulsória, como antes era o policiamento extensivo, como antes era a guerra às drogas, como antes era prender os traficantes, quando a solução já tá lá nas nossas caras, inclusive já foi utilizada, mas como é um político, o Haddad, né? Não pode usar a política do Haddad, porque a política do Haddad é o Haddad, né? Haddad, esquerdista, pior prefeito. Não, mas outros países desenvolvidos usaram, não, mas não pode. Pô, nem fala que é do Haddad, fala, não, tô importando aqui um projeto do Canadá. E, pô, todo mundo vai achar legal, ninguém vai julgar. Mas é isso então, ficamos por aqui. Esse vídeo ficou gigantesco. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Você é um alecrim dourado. Muito obrigado por ter ficado pro final. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Inscreva-se. Se não gostou, comenta também o que você não gostou, o que você não concorda. Comenta aí também. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!